Já. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do professor Adriano Cesário Gomes. Olá, curta meus vídeos. Teremos várias dicas lá para como você passar em concurso. Hoje, esse vídeo que eu estou trazendo para vocês vai falar um pouquinho sobre a vinda dos escravos para o Brasil. Aqui nós estamos na Gruta dos Escravos, uma capela do século XVIII, aqui no município de Miguel Pereira. Chega mais para a gente conhecer um pouco mais dessa história. Aqui é a gruta, a gente vai observar que tem algumas representatividades da cultura e da religiosidade afro-brasileira. Esse aqui é um espaço de resistência da cultura afro-brasileira contra a escravidão. Então aqui, vidas negras importam. Estou nessa luta contra o racismo e contra qualquer tipo de forma de preconceito e discriminação. A escravidão foi uma das instituições mais danosas à cultura afro-brasileira. A escravidão se inicia aqui no Brasil no século XVI. Nós temos a escravidão indígena, a escravidão africana. Como representatividade desse espaço, vou falar um pouco da escravidão africana. Os escravos vinham do continente africano, né? Então vamos entender um pouco do continente africano. A África não é um país. A África é um mosaico de culturas distintas, com culturas distintas, religiosidades distintas, beleza? E como que esses escravos vinham para o Brasil? Eles vinham através de navios chamados navios negreiros ou tumbeiros. Navio negreiro porque trazia a negritude para o Brasil e tumbeiro devido à grande quantidade de pessoas que morriam ao longo da travessia. Muitas pessoas falam que o Oceano Atlântico, esse oceano que vai unir o continente africano e o continente americano, onde que está o Brasil, como um mar que serviu para fazer uma sangria no continente africano. Eu vou trazer uma nova perspectiva dessa história. Eu vou trazer a perspectiva do oceano que uniu culturas. Culturas que até então não existiam aqui no continente americano, mas através desse processo de escravização passou a existir. A escravidão nunca pode ser considerada uma coisa boa. Nunca vai ser bom você escravizar seres humanos, vender seres humanos, mas nesse ponto cultural, o continente africano contribuiu muito para a nossa cultura brasileira, na musicalidade, na vestimenta, no estereótipo do seu povo. Então a gente vai observar aqui minhas características físicas, né? O meu exterior tem muito a ver com o legado do continente africano e todo esse arcabouço cultural. Então, quando chegava aqui nesse território da América Portuguesa, que veio se chamar Brasil, e aí eu vou falar do principal porto de desembarque de escravo que existiu no Rio de Janeiro, que foi o Valongo. Esses escravos eram distribuídos para diversas fazendas. E aqui nós estamos no Vale do Paraíba, onde as fazendas de café se alastraram e deu muita lucratividade para alguns barões. Aqui, inclusive, é conhecido como Terra dos Barões, né? Pega Vassouras, Miguel Pereira, Pati Alferes, mas eu daria o título de Terra dos Escravos, porque foram os escravos que fundaram toda essa questão. Lá no Valongo, ou nos outros portos de escravos, quando os senhores iam comprar os escravos, eles observavam, né, os seus dentes, analisavam a dentição, porque eles acreditavam que os escravos que tinham os dentes mais conservados eram os escravos mais novos. Pedia para os escravos fazerem algumas atividades físicas, como pular, correr, se abaixar de costa para eles verem se tinha algum tipo de doença. Então, quanto mais jovem e habilidade tivesse um escravo, esse aumentaria mais em seu preço. E quando ia para as fazendas, os escravos desempenhavam as mais diversas atividades. Então, para alguns historiadores, eles acreditam que os escravos eram
as mãos e os pés dos senhores, porque os escravos desenvolviam todas as atividades. E como é sabido por todos nós, muitos dos senhores, quando ainda lá no continente africano, no embarque, tentava privar o escravo da sua cultura, da sua religiosidade, inclusive excluir o seu próprio nome. Mas, como nós podemos perceber, isso não foi possível. Os escravos buscavam todas as formas de resistência, buscavam todas as formas para poder superar esse ranço que foi chamado a escravidão. Então nós tivemos alguns diversos movimentos de rebeldia, movimentos que eram contrários à escravidão, movimentos que lutavam pela liberdade negra, mesmo que não fosse um movimento coletivo de imediato, eram movimentos que iam buscando a libertação dos grilhões da escravidão. Então aqui vou buscar nossos precursores da luta contra a escravidão, contra a discriminação, contra o racismo. Aí eu vou trazer à baila da discussão o nosso maior líder, o maior de todos, Zumbi dos Palmares, que lá na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, lutou bravamente para defender o Quilombo de Palmares, junto com a sua companheira, líder de revolta, ali na luta, representatividade das mulheres também, a Dandara, lutaram bravamente. O Zumbi dos Palmares morreu lutando pela liberdade da população negra do Quilombo dos Palmares. Eu vou trazer aqui para nossa região, aqui no nosso querido município Patinho do Alferes, o Manuel Congo, o bravo Manuel Congo, que liderou uma revolta escrava no século XIX contra as práticas escravocratas, junto com a gigante Mariana Crioula. Movimento que gerou precedentes para futuras revoltas. Então, onde houve escravidão aqui no Brasil, ocorreu resistência. Então, os escravos sabotavam o trabalho, as escravas sabotavam na hora de ter os filhos, se os senhores estavam pensando que as escravas iam ficar reproduzindo para aumentar o número de escravos. As escravas sabotavam sua própria gravidez para combater a escravidão. E aqui é mais um espaço que a gente pode observar de luta. Se os quilombos foi também um espaço de resistência, e aí eu vou fazer um convite para vocês, para poder visitar os quilombos, visitar a cultura quilombola. Tem o quilombo São José da Serra, aqui no município de Valença, município vizinho. Muitas pessoas conhecem Valença pela universidade. A universidade, que é uma universidade de excelência, inclusive, eu estudo lá, sou aluno do 10º período do curso de Direito, estou findando esse curso, mas também lá nós temos esse espaço de resistência que eu tive a oportunidade de visitar. Esse espaço aqui que nós estamos observando, que é uma gruta escavada numa pedra, onde os escravos vinham para um local afastado para poder difundir a sua religiosidade. Se os senhores impunham o catolicismo dentro das fazendas, esse aqui é um espaço de resistência ainda hoje. Por isso que no início do nosso vídeo, vocês vão observar a minha saudação do Vidas Negras Importam. A minha resistência é pacífica, mas também estou na resistência. Então, os escravos, eles iam para espaços isolados e aqui eles faziam um sincretismo religioso. Eles colocavam imagens de santos da cultura católica, mas tinha uma representatividade africana. Então, muitas vezes, os senhores pensavam que eles estavam cultuando divindades católicas, eles estavam cultuando divindades africanas. Ainda hoje, século XXI, esse aqui é um espaço, tomar um pouco aqui do meu suco, aí eu ofereço para vocês aqui o suquinho de laranja.
Esse aqui ainda continua hoje sendo um espaço de resistência da cultura africana, da cultura afro-brasileira, o espaço de resistência contra o racismo, o espaço de resistência contra a intolerância religiosa. Inclusive, existem pessoas que chegam nesse espaço com viés cultural, vai tirar foto, exclui parte do panteão, porque não quer se excluir dessa identidade afro-brasileira. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de Liberdade. Em Vassouras, no município de Vassouras, tem o Memorial Manuel Congo, e lá tem uma frase que sintetiza muito bem esse momento que a cultura afro-brasileira, que o negro vem passando no mundo. A luta pela liberdade eterniza o homem. Do meu ponto de vista, melhor morrer lutando pela liberdade do que levar uma vida completa como escravo. Se aquela escravidão física, onde o homem comprava o homem pela cor da pele, acabou através da lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, devido à luta dos escravos, os escravos foram protagonistas da sua própria liberdade. Se essa escravidão acabou, hoje persiste a escravidão cultural. A gente vai observar essa escravidão no racismo, as instituições boicotando a cultura afro-brasileira, né? Para aqueles que falam que não existe racismo no Brasil, então cadê o negro nas universidades? Cadê os negros dentro dos condomínios? Cadê os negros nos empregos que exigem uma formação superior? Tiraram-se a lei que impunha a escravidão, mas ficou o racismo estrutural. É aquele racismo que está nas instituições e que, de certa forma, tenta impor para nós negros a inexistência dessa escravidão. Beleza? Então, para não ficar uma aula muito grande, muito complexa, eu vou finalizar por aqui. Vou fazer um desafio às minhas diretoras, grandíssimas diretoras, mulheres bravas e guerreiras, meus amigos professores de histórias e outros amigos da escola. Então vamos lá, minha diretora Lucimar, do Colégio Municipal Lide Mignone, é um nome estrangeirado, então é um pouco difícil de se falar. Meus amigos professores de história dessa escola, Eduardo, a Maria Luísa, conhecida como Malu, né? A minha amiga Iusa. É bom desafio, vamos trazer os nossos alunos, vamos fazer uma caminhada, é saudável, vamos andar um pouquinho, vamos trazer nesse espaço, vamos conhecer a nossa história de perto. Um outro desafio para a minha diretora e amiga de trabalho do Colégio Estadual Vera Cruz, Elaine, a minha amiga, professora de história de lá também, Renata. Renata, vamos trazer nossos alunos aqui, vamos conhecer a nossa história de perto. A minha diretora, grande diretora, amiga, que abriu as portas para mim como professor quando eu estava começando a minha carreira, já trabalho lá no Colégio Professor Gabriel Vargas há diversos anos, apesar de ser um colégio elitizado. Vamos trazer nossos alunos para conhecer essa nossa história. Eu sei que a senhora adora esse tipo de aula de campo. Vamos esperar passar essa pandemia para trazer nossos alunos para poder assistir a aula num espaço de luta. Nada de religiosidade. Vamos conhecer a nossa história através da história. É a história de campo, é a história no espaço de erudição. Carmen, minha coordenadora da Unirio, vamos trazer aqui nossos alunos da faculdade de História, né? Vamos juntar todos os períodos e vamos vir para esse espaço aqui de erudição para conjecturar sobre a nossa história aqui em locus, no espaço onde a história aconteceu. E convido todas as escolas, turistas, para poder conhecer esse espaço onde a história está viva. Você não precisa ouvir um historiador ou um professor contando a história. Esse espaço é história. E aí eu vou finalizar a minha aula nesse espaço de luta
e de liberdade com o seguinte lema: vidas negras importam. Isso aí, bom dia para vocês.